Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje nós vamos dar sequência aos grupos pertencentes ao reino animal. E hoje nós falaremos sobre os nematódios ou nemateumintos, ok? Também chamados de quê? De vermes cilíndricos. Então esses caras, pessoal, eles são considerados o grupo de metazoários mais abundante da biosfera. Então estima-se que exista aí 80% de todos os metazoários, com mais de 20 mil espécies já descritas até o momento, e esse número só tende a subir. Apenas os artrópodes apresentam maior diversidade do que os nemateumintos, ok? Vamos lá, esse nome ele vem da palavra grega nema, que significa fio. Então, ó, os nematódios, eles conquistaram o sucesso dos habitats marinho, de água doce e terrestre. Embora a maioria seja de vida livre, há diversos representantes parasitas que vão medir-se desde milímetros até metros de comprimento. E são esses parasitas que terão aí a importância médica, ok? Vamos lá. São animais que são triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. São pseudocelomados, porque a cavidade do corpo ela é delimitada por quem? Por tecido da mesoderme e de tecidos da endoderme, ok? São protostômios, com o blástoro da origem à boca. Possuem simetria que tipo? Simetria bilateral. Joia? Vamos lá, o corpo desses caras ele é coberto por uma cutícula protetora. E essa cutícula protetora ela é muito resistente. Produzida por quem? Produzida pela epiderme. E ela é composta basicamente aí de colágeno. Joia? Vamos lá, a musculatura desses caras ela é composta por uma única camada de células que vai se distribuir-se longitudinalmente ao longo do corpo do indivíduo. Vamos lá, tem respiração? Tem respiração, lógico. Esses nematóides, então, eles não possuem um sistema respiratório, mas eles têm uma respiração cutânea, ou tegumentar, como vocês escolherem falar o nome mais bonito, ok? Ela é feita por meio de quem? Por meio de difusão. Tem digestão? Lógico que tem digestão. Os nematóides, então, são os primeiros caras a apresentarem um sistema digestório completo, ou seja, eles têm boca e têm ânus. A boca possui lábios ao redor e esses lábios possuem papilas sensoriais, dentes ou placas cortantes seguidas de uma faringe bem musculosa que vai servir-se na sucção do alimento bombeando para o intestino. Joia? A circulação não tem sistema circulatório, mas nesse caso a circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas é feita por quem? São feitas pelo pseudociloma. A excreção ela vai se dar por células especializadas com formato de letra H, e essas células, então, elas possuem 2 canais longitudinais que vão percorrer a lateral do corpo do verme, unidas de um canal transversal, ok? O sistema nervoso é um sistema nervoso ainda simples, eles têm 2 cordões nervosos, percorrem também o corpo do animal, ventral ou longitudinalmente. Da faringe saem os cordões nervosos. Esse cordão nervoso dorsal ele é responsável pelo quê? Pela função motora, enquanto a ventral é sensorial e motora, sendo considerada então a mais importante. Reprodução, são caras que são dioicos, em sua grande maioria possuem os sexos separados. Podem apresentar dimorfismo sexual, sendo a fêmea diferente do macho, pois geralmente os machos são menores e sua porção posterior é afiada e curva para facilitar a cópula. A fecundação ela é cruzada e o desenvolvimento ela é indireto, beleza? Vamos lá, pessoal, quais são as doenças causadas pelos nematóides? Melhor dizendo, vou começar falando da oxiuríase. Essa oxiuríase refere-se a uma coceira anal. Vamos lá, o que é então? É uma inflamação causada pelo verme Oxiurus, certo? E ele vai se alojar onde? Se aloja lá no intestino grosso. Entenda-se por inflamação, lógico, né, um processo de reação, um agente irritante que atinge um ser vivo. Então, ó, vai causar ali um inchaço, uma vermelhidão, né, um aumento da sensibilidade dolorosa. E como que se dá e como se consegue essa doença? Como que adquire essa doença? Vamos lá, pessoal, essa verminose ela é adquirida pela chegada dos ovos do parasita ao aparelho digestivo. Através de onde? Através de mecanismo como a deglutição, junto com alimentos, poeiras, objetos, animais, roupas contaminados com outros ovos dos oxiúros. Então a autoinfecção ela vai se dar de qual forma? Quando você coçar o ânus, se você estiver infectado, e obviamente se você não lavar as mãos, é possível que os ovos possam aderir aos dedos, e aí depois podem ser levados à boca. É nojento, mas é isso que acontece.
beleza? E aí, quando eles forem levados à boca, esses ovos lá no intestino, as larvas vão transformar-se em quê? Em adultos, e as fêmeas guardam os ovos fecundados e os machos vão fazer o quê? Morrer. As fêmeas então vão migrar para onde? Para o cólon e para o reto. E à noite elas saem para o esfíncter anal, onde vão depositar os ovos na região anal e perianal. Vamos lá, o que a pessoa vai sentir? Geralmente vai sentir uma coceira. Em alguns casos, episódios de diarreia. Porém, outras pessoas não vão sentir nada, ok? Vamos lá, tem diagnóstico? Tem. O diagnóstico, então, ele é evidencializado pela visualização dos vermes na fezes, o que é meio raro. Ou eles podem ser feitos aí através de um exame parasitológico, né? Então, esse aqui seria mais específico. Lógico que nesse caso, pessoal, a prevenção se dá pela higiene, né? Tanto a higiene de lavar as mãos e a higiene no que recomenda-se a ingestão de alimentos. Mais uma doença causada aí por nematóides, no caso a filariose ou elefantíase, ok? Então, ela é uma doença causada pelos parasitas nematóides Wucheria bancroft, onde se alojam aí nos vasos linfáticos, causando aí uma inflamação dos mesmos, certo? Então, essa doença também é conhecida como elefantíase devido ao aspecto de perna de elefante, ou seja, a picada ela faz com que a perna do indivíduo ela cresça de um tamanho muito maior do que o normal, o que ficou aí comum como sendo a doença chamada de elefantíase, ok? Então procurem na internet alguma imagem sobre, né, para vocês verem aí realmente do que nós estamos falando. Tem um ciclo de vida? Tem. As larvas então são transmitidas pela picada do mosquito e da mosca, certo? Nesse caso, conhecida aí como mosca varejeira. Então, da corrente sanguínea, elas vão dirigir-se para onde? Elas dirigem para os vasos linfáticos, e aí lá nos vasos linfáticos elas fazem o quê? Elas se maturam. Quando elas se maturam na fase adulto sexual, após cerca aí de 8 meses de infecção inicial, começam a produzir quem? As microfilárias. E aí essas microfilárias que surgem no sangue, assim como em muitos outros órgãos. O mosquito é infectado quando pica uma pessoa que estava doente. Então, dentro do mosquito, as microfilárias fazem o quê? Modificam-se ao fim de alguns dias em formas infectantes que migram principalmente para a cabeça do mosquito. Vamos lá, pessoal. Tem como nós termos aí os sintomas? Sim, os sintomas, na verdade, se você pegar assim, lógico que a maioria dos casos é assintomática, contudo, ainda mesmo que seja assintomática, existe a produção de microfilárias. Ao longo dos anos, observa-se a presença aí, de algumas obstruções aí nos vasos, o que vai ocasionar, na verdade, algumas deformações aí no indivíduo. Lógico que isso, depois de 10 a 15 anos, vai manifestar-se no indivíduo um aumento aí, digamos que grotesco, em algumas regiões afetadas, né? Geralmente são as pernas, ok? Vamos lá, pessoal, tem diagnóstico e tratamento? Bem, o diagnóstico ele vai pela observação microscópica das microfilárias ou em amostras de sangue. Caso a espécie apresente a periodicidade noturna, é necessário recolher sangue durante a noite, certo? De outro modo, elas não são encontradas. Então, então existe um exame, né, no caso a ecografia, e ela permite detectar as formas adultas desses indivíduos. Também é utilizado o exame ELISA, que também é bem útil nesse processo. Então, tem prevenção? Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aconselha-se eliminar a doença por meio de fármacos específicos ou ainda inseticidas, certo? É útil utilizar roupas que cubram o máximo possível da pele, tendo em vista que ela vem pela picada de um inseto, ok? Vamos lá, galera, mais uma doença aí causada por nematóides. Nesse caso, nós falaremos agora da ascaridíase. Essa aqui é a mais conhecida, porque é a lombriga. Então, ó, pessoal, essa verminose ela é causada por um parasita chamado de Ascaris lumbricoides. É uma verminose intestinal humana e ela existe aí por todo o mundo. A contaminação ocorre por meio do quê? Quando há ingestão de ovos infectados do parasita. Então, esses ovos eles podem ser encontrados na água, no solo, em alimentos contaminados por fezes humanas. O único reservatório, então, vai ser quem? Vai ser o homem. Se os ovos encontram um meio favorável, pode contaminar durante vários anos. Então, ó, como que se dá
o ciclo de vida da ascaridíase. Então, a ingestão de água, ou alimentos, ou frutas, ou verduras contaminados com ovos da lambriga no tubo digestório humano. Então, lá no intestino delgado, cada ovo vai fazer o quê? Cada ovo ele vai se romper e liberar uma nova larva. Cada larva penetra o revestimento intestinal, cai na corrente sanguínea, atinge quem? Fígado, coração e pulmão, onde sofre algumas mudanças de cutícula e aumenta aí o seu tamanho. Então, ela pode permanecer nos alvéolos pulmonares, causando sintomas semelhantes ao da pneumonia. Ao abandonar os alvéolos, passam para os brônquios, traqueia, laringe, onde vão provocar o quê? Tosse, e essa tosse com o movimento que executam, ou seja, conforme faz o seu movimento, então elas podem provocar a tosse no indivíduo. Bom, em seguida, elas são deglutidas e vão atingir quem? Vão atingir o intestino delgado, e lá elas vão crescer e se transformar-se em vermes adultos. Então elas vão acasalar-se, então a fêmea inicia a liberação de ovos, é pouco, né? Mais ou menos 15 mil por dia, né? Muita coisa na verdade. Então todo esse ciclo ele começou lá com a ingestão dos ovos até a formação de adultos, que demorou em torno aí de 2 meses. Esses ovos então vão para onde? São eliminados com as fezes. Dentro de cada ovo, ele vai ser dotado de uma casca protetora. Ocorre então o desenvolvimento de um embrião, que após algum tempo origina uma larva. Os ovos contidos nas fezes, o que vai acontecer? Contamina a água de consumo e os alimentos utilizados pelo homem. Vamos lá, tem sintomas, pessoal? Bem, tem sintomas. Pode ser assintomática? Pode ser assintomática também. Mas nesse caso aí, pessoal, nós podemos ter ainda dor de barriga, diarreia, náusea, falta de apetite ou nenhum sintoma desses que eu acabei de citar aqui, beleza? Vamos lá, diagnóstico é feito como? É feito por exames de fezes. Como que se trata? Tem remédios específicos para erradicar a larva, correto? Como que nós vamos prevenir da doença? Através de medidas de saneamento básico, certo? Então também nesse caso, caso tenha a doença na família, é necessário que todos façam o tratamento da mesma, ok? Bora lá então para nós vermos a última doença causada por nematóides, que seria então o amarelão, certo? As pessoas portadoras dessa verminose, elas vão ter um aspecto mais pálido, com uma pele amarelada, porque os vermes eles vivem no intestino delgado. O que eles fazem? Eles rasgam as paredes intestinais, sugam o sangue e provocam hemorragias, consequentemente vai levar um quadro leve de anemia, certo? Vamos lá, pessoal, como que dá o ciclo de vida destes caras? Então o verme adulto ele vive onde? Ele vive no intestino delgado do homem. Então, depois que ele faz o acasalamento, os ovos são expulsos com as fezes. Então, a fêmea do ancilostoma põe até 30 mil ovos por dia. Bastante coisa, né? Enquanto a do necator põe em torno aí de 9, que não é pouca coisa também, beleza? Quando as condições estão favoráveis, né, no calor, umidade e tal, eles estão propícios aí e 24 horas depois já estão liberados para a expulsão do indivíduo, certo? A larva formada, ela vai ser chamada de rabitoide. Então ela abandona a casca do ovo, vai para onde? Passa a ter vida livre lá no solo. Passou uma semana, mais ou menos em média, ela transforma-se em uma larva. E essa larva então pode penetrar a pele do homem. E essa larva vai receber o nome de filarioide infestante. Quando os indivíduos andam descalços nessas áreas, as larvas podem penetrar na pele, migram para onde? Migram para os capilares linfáticos e em seguida passam para os capilares sanguíneos, sendo levadas então pela circulação até o coração e consequentemente chegando até os pulmões. Passa algum tempo, eles perfuram os capilares pulmonares, a parede dos alvéolos, migram para os bronquíolos, chegam até a faringe e o que vai acontecer? Descem pelo esôfago, alcançam o intestino delgado e tornam-se larvas adultas. Então, outra contaminação é pela larva filarioide encistada. Então, nesse caso aqui, pode ocorrer encistamento da larva no solo, o qual, se ingerida oralmente, alcança o estado adulto no intestino delgado, sem percorrer todos esses caminhos aí que nós citamos anteriormente. Beleza? Vamos lá, pessoal. No local da penetração da larva filarioide, tem uma reação inflamatória. Então, no decurso, pode ser observada tosse ou até um leve sintoma aí de pneumonia, ok? Então, pode acontecer algumas complicações, como uma desnutrição profunda, ou pode acontecer, por exemplo, nas meninas, um caso de ausência de menstruação. Pode ter ainda, pessoal, caso a mulher esteja aí grávida,
partos com o feto morto e alguns transtornos aí no crescimento. Então, galera, é o seguinte, prevenção e tratamento. Bem, as principais medidas de prevenção vão consistir no quê? Na construção de instalações sanitárias adequadas. Qual o objetivo? Evitar que os ovos contaminem o solo. Então, ó, o uso de calçados também é uma ação importante, beleza? Porque vai evitar então que essas larvas também cheguem até seus pés. Além disso, né, nós temos aí também o tratamento daqueles portadores. Então, é necessário também uma ampla campanha de educação sanitária. Caso contrário, o homem correrá risco de adquirir novamente a verminose. E aí vão existir alguns medicamentos aí clássicos que são bem eficazes no controle aí dessa doença, ok? Então hoje nós falamos sobre algumas doenças causadas por nematelmintos, ok? Na próxima aula, então, aguardo vocês, onde nós falaremos aí sobre demais grupos pertencentes ao reino animal. Então, aguardo vocês aí até a nossa próxima aula. Então, até mais.